No dia em que a pandemia completa 1 ano em Santa Catarina, uma reportagem especial vai mostrar o cenário da doença no estado. Fim de semana vai ser marcado por restrições sanitárias que constam de decreto publicado pelo governo do estado. Procon da capital alerta idosos quanto ao assédio de instituições financeiras com propostas de concessão de crédito consignado. Comércio catarinense começa 2021 com queda nas vendas, de acordo com pesquisa do IBGE. E no esporte, Avaí Kinderman perde para o Boca Juniors e está fora da Libertadores Feminina. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com uma reportagem especial. Santa Catarina chegou a 1 ano de pandemia de Covid-19. O saldo, hospitais lotados, mortes em crescimento, desrespeito ao isolamento social. O que o futuro reserva, hein? Veja na reportagem do João Paulo Cardoso. Março de 2020, 2 catarinenses contaminados, um homem de 34 anos e uma mulher de 28. Era o começo da pandemia do coronavírus em Santa Catarina. Eu não imaginava que era tão sério desse jeito, que muitas pessoas estão sofrendo por isso, né? De lá para cá, vidas se perderam, hospitais ficaram lotados e os governos adotaram medidas de isolamento social para frear a contaminação. A máscara e o álcool em gel se tornaram companheiros inseparáveis das pessoas que precisaram se adaptar a uma nova realidade de vida. Eu procurei intensificar minhas atividades físicas, dentro de casa, quando podia fora de casa. Questão de mercado, a gente já faz a compra para a semana toda, já compra mais farinha para fazer pão, para não ir na padaria tanto. Adaptações que também foram necessárias no setor produtivo catarinense. A indústria de Santa Catarina se preparou, seguiu os protocolos de segurança que foram criados, está mantendo a sua atividade econômica, o que é fundamental para manter a segurança das pessoas, manter os empregos, manter a arrecadação de impostos, fundamental também para os investimentos necessários ao combate à pandemia. Em 1 ano, o número de catarinenses contaminados e mortos não parou de subir. Mesmo assim, não é difícil encontrar pessoas que desrespeitam as regras de isolamento social em festas clandestinas, aglomerações em praias e até mesmo regras mais comuns, como o uso de máscaras em ambientes públicos. O presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina afirmou que foi um momento de dificuldades para os profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. Estamos de frente a esse agravamento brutal em todas as regiões do estado e isso compromete demais os trabalhadores médicos, os profissionais da saúde de outras áreas, o próprio gestor que tem que encontrar as saídas necessárias para atender a população. Então o balanço é um balanço de um ano extremamente difícil, trabalhoso, estressante. As vacinas contra o coronavírus chegaram ao estado em janeiro de 2021. Os primeiros grupos prioritários começaram a ser vacinados. Foi um sentimento de alívio para quem recebeu a primeira dose. Alívio para todos nós, né? Principalmente para a gente que trabalha diretamente com os pacientes, que a gente vê o sofrimento. E as pessoas pensem nos seus pais, nos seus vozinhos em casa, né? Para que tomem a vacina em nome do amor. Para falar sobre o assunto, Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, depois de 1 ano, a situação da pandemia de Covid-19 é essa aqui que a gente vai ver no telão. Vamos dar uma olhadinha nos números de hoje. 125 pessoas, Roberto. É o 4º dia com mais de 100 mortos no estado. São as mortes em 24 horas aqui em Santa Catarina. Total de 8.502 mortes. Tem aí 724.100 casos e 676.764 pacientes recuperados. Tem 38.841 casos em acompanhamento e 398 pessoas, Roberto, na fila por um leito de UTI. Esses aqui são os números, não é, Roberto? Só Sim. que parecem meio frios, Sim. mas na verdade são vidas. O que dizer de tudo isso nesse 1 ano de pandemia? Estamos perdendo a guerra. Se isto é uma guerra e este é um inimigo invisível, nós estamos perdendo. Não temos como pensar de outra maneira. Não adiantaram os lockdowns do início, não adiantaram as medidas rigorosas, a população largou tudo, apertou aquele botãozinho e dane-se. Não é assim. Se continuar nessa proporção, mais de 100 mortes por dia,
durante 4 dias seguidos, nós, infelizmente, só vamos bater uma coisa: recordes. Vamos bater recordes e vamos perder vidas. O mais difícil de engolir é isso. Agora, Roberto, e o futuro? Daqui para frente, o que é que o cenário se desenha? Tem vacinação lenta, o desrespeito ao isolamento social continua, os leitos de hospitais estão aí, superlotados. O que é que se pensa para o futuro? Há várias batalhas simultâneas sendo travadas. Neste momento, uma delas é judicial. Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de um lado, empresários, setor produtivo de outro, no meio a população. Os dois lados não deixam de ser suas razões. Que é importante dar uma freada, não sei se a solução é o lockdown, com certeza é. Agora, tem que se pensar de uma maneira de nem todo mundo perder o ganho, porque quem não tiver produção de riqueza também não vai ter dinheiro para comprar comida, muito menos remédio. É uma decisão extremamente difícil. Nós temos que agora acordar o seguinte: ou chegamos a um consenso e começamos a mudar esse quadro com a participação do indivíduo, da sua participação, da nossa participação, ou nós não temos saída. Vamos encontrar uma parede, é aquela famosa rua sem saída. E nós precisamos abrir caminho, nem que seja pelo meio do matagal da existência, mas nós vamos ter que abrir caminho para evitar mais uma tragédia humana. E vacinar, vacinar e vacinar. Hoje o governo federal anunciou um contrato de 10 milhões de doses da Sputnik V, que é aquela vacina russa. Só que ela sequer tem ainda autorização da Anvisa para ser utilizada no Brasil. É muito cuidado com a utilização política da pandemia. Tanto na pré-campanha, porque o palanque eleitoral de 2022 já começou, como aqueles prefeitos que estão vendendo facilidades que não têm como garantir. Dito isso, um grande fim de semana e muito juízo para todo mundo. Obrigado, Roberto, pela análise aqui no Band Cidade. Vamos em frente. O fim de semana vai ser de restrições em Santa Catarina que constam de decreto estadual. O repórter Guilherme Bernardi mostra agora o que pode e o que não pode funcionar neste sábado e domingo. Mais um fim de semana de restrições em Santa Catarina. A partir das 23 horas desta noite, passam a vigorar medidas mais restritivas no estado e ficam proibidas todas as atividades de serviço ou comércio, exceto aquelas consideradas essenciais. As regras seguem ativas até às 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 15. A previsão é de tempo bom para este final de semana, mas vale lembrar que está proibida a circulação e a permanência de pessoas em parques, praças e praias. Está proibido a caminhada em espaços públicos e banho de mar durante todo o final de semana. Reuniões em lanchas também estão proibidas, já que o decreto não autoriza a utilização de marinas. Fomos às ruas para saber o que a população acha das medidas adotadas pelo governo do estado. Sou a favor das medidas tanto no final de semana, além disso, nos dias de semana também, que eu acho que é onde tem mais fluxo de pessoas, tanto nas ruas, tanto no comércio. Somente assim, né, cara? Porque o governo faz, mas ninguém se cuida. Não tem outro jeito. A comercialização de alimentos e bebidas em cafés, pizzarias, sorveterias, casas de chás, casas de sucos, lanchonetes e restaurantes podem ser feitas apenas em sistema de teleentrega ou no estabelecimento. A venda de bebidas alcoólicas para consumo no próprio local está proibida entre 21 horas e 6 da manhã. A gente está passando por uma situação crítica, o estado de Santa Catarina está sem leito de UTI, acabou de sair uma notícia que não existe mais vaga nos cemitérios. Não tem outra opção, infelizmente. No final de semana está proibido também comércio de rua, shopping centers e centros comerciais, academias e centros de treinamento, salões de beleza e barbearias, cinemas, teatros e casas noturnas, shows e espetáculos, bares, restaurantes e beach clubs, a utilização de piscinas de uso coletivo e quadras esportivas. A fiscalização do cumprimento das regras novamente terá reforço de 500 policiais militares no estado, como nos últimos 2 fins de semana. Além da vigilância sanitária, os militares e servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do estado são investidos como autoridades de saúde e trabalham na fiscalização. Está permitido somente o funcionamento das atividades essenciais, como farmácias, hospitais e clínicas médicas, postos de combustíveis e atendimento exclusivamente na modalidade de teleentrega. As autoridades pedem para que a população fique em casa. Santa Catarina já tem 21 casos
da variante brasileira do coronavírus. A partir das 23 horas de hoje até 6 horas de segunda-feira, a Segurança Pública de Santa Catarina inicia mais um intenso trabalho de fiscalização para o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19. Nestes últimos 2 finais de semana, já realizamos mais de 15 mil fiscalizações, uma média de 200 por hora. Mas todo o esforço de nada adianta se você, cidadão catarinense, não nos ajudar nesta causa. É verdade. Olha, Santa Catarina já aplicou 371.604 doses de vacinas contra a Covid-19, segundo o balanço divulgado hoje. 280.220 correspondem à primeira dose e 91.384 correspondem à segunda. E com a chegada de novas doses, as cidades começam novas fases da imunização. Lages foi uma delas. Em Lages, o drive-thru montado no Parque Conta Dinheiro começou a imunizar hoje idosos a partir de 85 anos. Muitos deles estão recebendo segunda dose da Coronavac, garantida com a chegada de 1.180 novas doses. Amanhã, o atendimento prossegue no local, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. Já é uma prevenção, né? E a gente já há um ano fechada dentro de casa sem poder sair. Lado nenhum, né? Mas a gente sempre se cuidando, graças a Deus. Estou feliz. E está oficialmente cancelada a transferência de pacientes de Santa Catarina para o estado do Espírito Santo. O motivo é o agravamento da ocupação de leitos de UTI e de enfermaria no estado do sudeste do país. A confirmação veio nesta sexta-feira por parte da Secretaria Estadual de Saúde e do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 5 pacientes foram transferidos de Santa Catarina para um hospital na região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo. A previsão inicial era de enviar 16 pacientes. Dos 5 que foram enviados para o estado capixaba, 4 ainda seguem em tratamento. Daniel Pegoraro, de 34 anos, primeiro paciente transportado que morava em Chapecó, morreu no dia 6 de março. A seguir no Band Cidade tem a previsão do tempo para o fim de semana e veja ainda, o Procon de Florianópolis alerta idosos sobre assédio de instituições financeiras com propostas de crédito consignado. Detalhes daqui a pouco, a gente volta já.